Eu já sei o que é que o pastor vai dizer. É isso mesmo. Essa música aí, quando eu era adolescente, quando pedi para escolher o hino, era esse aí que eu escolhia. E todas as vezes que eu canto esse hino, meus irmãos, eu dou graças a Deus, ó, por Ele ter me escolhido, irmãos. Porque se fosse depender de mim, eu não estaria aqui, ó, irmãos. E nessa hora, meus irmãos, eu me sinto a pessoa mais feliz da face da terra. Você não? Não se iluda. Se Deus não tivesse te escolhido, você jamais escolheria Ele. E com essa alegria, oferte na casa do Senhor. Dizime na casa do Senhor. Convido os irmãos aí até você. E eu já... Esse PowerPoint é para o final, para os avisos. Deixa ele aí. Convido aqui o irmão Levi. Vai trazer a palavra de Deus nessa noite. Que os irmãos escutem com temor e tremor. E com alegria e satisfação. Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Gálatas. Hoje nós vamos nos ater aos versículos de 10 ao 24. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 10 a 24. Amém? Vamos dar início à leitura da palavra de Deus. Busco, agora, o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém? Vamos orar, irmãos. Maravilhoso e gracioso Deus, Pai, te agradecemos nessa noite por ter nos trazido até aqui, por ter nos acordado com o fôlego de vida que vem de Ti, meu Pai. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é bom, é misericordioso e até aqui tem nos sustentado, meu Pai. Pai, te pedimos que tão logo o Teu reino venha e te pedimos que nos ajude a viver em santidade e para isso perdoa os nossos pecados, meu Deus.
porque sabemos o quanto temos pecado contra ti, que é um Deus santo, 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 que é um Deus que excede em santidade a todas as suas criaturas, meu Pai. E por isso estamos aqui para te reverenciar, te cultuar, te adorar e ser edificados como tua igreja, tua gloriosa igreja, meu Pai, pela tua santa palavra, meu Deus. Pai, esteja conosco nesse momento comigo, que o teu Espírito Santo venha falar à tua igreja, que não sejam palavras vindas de mim, mas de ti, meu Pai. E prepara os corações de todos os que aqui se encontram para receber a tua palavra naquilo que o Senhor tem a edificar pessoalmente a cada um que aqui se encontra nessa noite, meu Pai. Pai, tudo isso te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a Epístola de Gálatas, como nós já tratamos aqui em outros sermões, ela talvez seja uma das mais belas defesas do Evangelho de Cristo Jesus. E quando nós nos debruçamos sobre essa epístola, nos aprofundamos nela, quando nós estudamos ela de forma reverente, tentando extrair dela aquilo que o nosso Senhor tem preparado para cada um de nós através da sua santa palavra, alguns questionamentos práticos são apresentados, alguns questionamentos vêm à tona em nossas mentes, e alguns questionamentos que nós precisamos constantemente estarmos fazendo. Como povo de Deus, nós precisamos constantemente, continuamente, estarmos nos perguntando uma pergunta simples, que pode parecer banal, mas é uma pergunta a qual nós vamos tentar responder nessa noite. É uma pergunta que cada um, nessa noite, precisa se avaliar, precisa considerar e precisa sair daqui ciente daquilo que é a resposta que nós devemos ter para essa pergunta, meu Deus. É uma pergunta, como eu falei, que pode parecer banal, mas que ela é de suma importância e muitas vezes ela é deixada de lado. A pergunta é simples, meus irmãos. Será que nós temos vivido o verdadeiro evangelho? Será que nós temos testificado do verdadeiro evangelho? E por que essa pode ser uma pergunta que a priori pode ser tratada como banal? Porque, meus irmãos, muitas vezes nós pronunciamos termos que vêm das Sagradas Escrituras, muitas vezes nós tratamos de certos termos de uma forma muito banal. Quantas vezes nós mencionamos a palavra, o termo evangelho? Quantas vezes nós nos comunicamos como igreja tratando acerca desse tema? E, meus irmãos, muitos de nós estamos na igreja há muitos anos, muitos de nós estamos na igreja, na comunhão dos irmãos, há muitos e muitos anos. Mas, meus irmãos, nós, como pecadores, nós somos craques em nos acharmos mestres naquilo que não somos. Nós, como pecadores, nós somos mestres em não darmos a devida importância a coisas que a priori podem parecer simples, mas que precisam ser aprofundadas. Coisas que a priori podem parecer simples e banais, mas que precisam ser tratadas continuamente em nossas vidas. E, meus irmãos, o fato é que nessa perspectiva de que nós esquecemos tão facilmente, de que nós banalizamos tão facilmente coisas tão importantes da nossa vida cristã, é que nós precisamos continuamente estarmos nos questionando, estarmos relembrando acerca dos conceitos, acerca daquilo que o Senhor tem nos trazido através da sua santa palavra. Meus irmãos, nós não podemos nos acostumar com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Em especial nessa noite, meus irmãos, nós não podemos nos acostumar com o termo evangelho e por isso banalizarmos a ele. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos, porque o evangelho é de suma importância para todos aqueles que são eleitos de Deus, para todos aqueles que compõem o povo, a igreja santa de Deus. E o fato, meus irmãos, é que nós precisamos nos aprofundar. Nós não precisamos tratar o evangelho como uma simples palavra que continuamente nós entoamos aqui na igreja, que entoamos em nossas vidas. Nós precisamos nos aprofundar no que consiste o evangelho. Mas isso também não é suficiente. Nós precisamos discernir o evangelho em nossas vidas, através de um testemunho prático, através do testemunho verdadeiro
desse evangelho, que é o evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, o sermão dessa noite tem como tema o poder transformador do evangelho de Cristo. E eu não poderia iniciar o sermão dessa noite sem antes fazer uma retrospectiva do contexto imediato que nós já tratamos em outros 2 sermões, que vai do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 1 de Gálatas. É preciso que nós lembremos, meus irmãos, qual o contexto da Epístola de Gálatas. Rapidamente precisamos lembrar disso. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escreve essa epístola aos irmãos da igreja da Galácia em meio a certas heresias que estavam sendo apresentadas para aqueles irmãos. Certos falsos mestres estavam atacando 2 pontos. Em primeiro, a autoridade apostólica de Paulo e, em segundo, o evangelho que Paulo proclamava, o evangelho que Paulo havia levado àqueles irmãos. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles anulavam a graça de Cristo ao dizer que para que aqueles irmãos fossem salvos, eles precisariam cumprir certas determinações, como, por exemplo, a circuncisão. Eles anulavam o evangelho da graça de Cristo quando tratavam e retornavam com os preceitos da carne, como o apóstolo vai tratar no restante da epístola. E é então, meus irmãos, que nesse contexto, o apóstolo Paulo começa uma defesa em primeiro momento acerca do seu apostolado, acerca da autoridade, da veracidade do seu apostolado, mas também acerca do seu evangelho, do evangelho que não era dele, mas que Cristo Jesus o revelara. Quando nós olhamos para o primeiro versículo, é exatamente isso que o apóstolo Paulo, vai tratar. Quando ele diz que ele era apóstolo não por homem algum, não por intermédio de homem algum, mas pela própria vocação que lhe havia sido apresentada por Cristo Jesus no caminho de Damasco. Ele era tão apóstolo quanto os demais. Ele havia sido convocado, chamado pelo próprio Cristo. Ele não era menor do que os outros em autoridade. Ele era tão apóstolo e a sua mensagem deveria ser ouvida com a mesma atenção que a mensagem proclamada pelos demais apóstolos. Mas ele não para por aí. Agora ele vai apresentar o conceito, o resumo do Evangelho de Cristo. Ele continua nos versículos 3 e 4 a discernir esse resumo do Evangelho quando ele declara que o Evangelho genuíno de Cristo Jesus, ele leva graça e paz àqueles que por ele são alcançados. Graça por quê? Graça porque não é por mérito, não é por merecimento que o homem é justificado. E nós vamos tratar acerca do nosso texto dessa noite, é a aplicação desse evangelho. Era o próprio Cristo que havia pago todos os pecados. Era o próprio Cristo que havia sido submetido à ira do Pai que deveria cair sobre cada um de nós. Nós entoamos nessa noite um hino que declarou que nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados na cruz. E nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados na cruz porque não fomos nós, como salvos, que pagamos por esses pecados. Foi o próprio Cristo que pagou por eles. E é por isso que nós nunca saberemos, porque através de Cristo nós somos alcançados pelo evangelho da sua graça, para que nós tenhamos paz com aquele que qualquer homem jamais poderia querer entrar em conflito com o próprio Deus. E isso tem um objetivo, tem um efeito claro, que é para nos desarraigar desse mundo mau, nos tirar e arrancar as nossas raízes desse mundo mau. E é então, meus irmãos, que Paulo continua, declarando que ele se admira com esses irmãos por eles estarem largando esse evangelho da graça, esse evangelho da paz por um outro evangelho. Eles estavam largando o jugo suave de Cristo e tomando sobre si o jugo pesado dos homens. Eles estavam novamente tentando justificar a si mesmo. Eles estavam novamente trazendo sobre si o preço dos seus pecados. Algo, meus irmãos, que em sã consciência ninguém deveria querer. Eles
estavam cumprindo algo que não tinha o menor sentido. E é por isso que o apóstolo se maravilha. E é por isso que o apóstolo os exorta a não abandonarem o evangelho genuíno da graça e da paz de Cristo por qualquer outro evangelho, mesmo que esse outro evangelho, um evangelho falso, fosse proferido pelo próprio Paulo, por qualquer anjo ou por qualquer outra pessoa. O evangelho, meus irmãos, não está sujeito ao mensageiro. É o mensageiro que está sujeito ao evangelho de Cristo Jesus. Nós devemos medir o mensageiro pela sua mensagem. E é isso que nós vimos nos sermões anteriores e é isso que nós vamos dar continuidade no sermão dessa noite. Fato é, meus irmãos, que nesse momento, a partir do versículo 10, que se inicia o sermão dessa noite, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, mudando a perspectiva da sua defesa. Se até então o apóstolo Paulo havia se defendido, havia defendido a sua autoridade, havia defendido a sua mensagem e havia acusado tanto aos irmãos da Galácia quanto aos falsos mestres que estavam atacando essa igreja, Paulo agora muda a perspectiva. Ele fala o seguinte, como se estivesse dizendo o seguinte: olhem, como vocês vão saber que eu não sou um desses anátemas que levam um falso evangelho? Como vocês vão discernir disso? E é aí que Paulo muda essa perspectiva. Se antes ele havia acusado os Gálatas, ele havia acusado os falsos mestres, agora ele se coloca numa possibilidade de acusação. Ele se coloca na posição de réu. Agora imaginem que eu sou o réu. Me testem, verifiquem a minha mensagem, verifiquem a minha vida, olhem para mim. Mudem a perspectiva. Agora vamos não mais olhar para vocês, Gálatas. Agora não vamos mais olhar para esses falsos mestres. Agora vamos olhar para mim, que levei esse evangelho a vocês. E é aí, meus irmãos, que ele vai apresentar uma série de argumentos que vão testificar de que Paulo vivia o evangelho que ele resumira nos primeiros versículos. Paulo, no nosso sermão, nos argumentos que ele apresenta no sermão dessa noite, ele vai mostrar que ele estava executando o serviço a Cristo por seu apostolado. Ele vai demonstrar que ele mesmo havia sido alcançado por essa maravilhosa graça, que ele mesmo estava usufruindo dessa paz para com Deus e que ele mesmo estava sendo desarraigado desse mundo pelo poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. É exatamente por isso que Paulo muda a perspectiva. Ele olha para si e fala: agora me testem. Veja se eu sou igual a esses falsos mestres que requerem que vocês se circuncidem para serem salvos, mas muitos outros pontos da lei eles não executam. Agora olhem para a mensagem que eu proclamei a vocês, para a mensagem de Cristo que eu levei a vocês e verifiquem se eu vivo esse evangelho que eu levei a cada um de vocês. E é por isso, meus irmãos, que o sermão dessa noite é nomeado como o poder transformador do evangelho de Cristo. E nós dividimos o texto, meus irmãos, dessa forma. Do versículo 10 a 12, Paulo vai tratar acerca da motivação que o movia na pregação do evangelho. Dos versículos 13 ao 17, Paulo vai declarar e vai levar alguns argumentos acerca do poder transformador desse evangelho de Cristo. E dos versículos 18 ao 24, Paulo vai abordar acerca do que se trata o verdadeiro testemunho do evangelho de Cristo. O nosso texto, meus irmãos, que se inicia no versículo 10, diz o seguinte: busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo agora, meus irmãos, na posição que ele se coloca de ser testado, na posição que ele se coloca de ser acusado por aqueles homens, ele vai fazer algumas perguntas que parecem retóricas, mas que nós precisamos respondê-las. A primeira pergunta que ele faz
acerca das motivações que o movia na pregação do Evangelho de Cristo é a seguinte: busco agora o favor dos homens ou de Deus? Quando ele fala, meus irmãos, acerca desse busco agora o favor, ele está perguntando o seguinte: de quem eu busco a aprovação agora? De quem eu busco a aceitação nesse momento? E nós vamos ver no decorrer do texto esse paralelo. No próprio versículo 10, nós vamos ver um paralelo entre as palavras agora e ainda, que vai ser uma introdução àquilo que o próprio Paulo vai tratar no restante da epístola. Um paralelo entre a carne e um paralelo entre o espírito. Paulo vai agora perguntar, nesse momento, olhem para mim, o apóstolo que levei o evangelho de Cristo a vocês. Agora, não olhem para a minha velha natureza. Agora, eu busco o favor dos homens ou de Deus? Eu busco a aprovação, a aceitação dos homens ou de Deus? E aí, meus irmãos, essa pergunta que a priori é retórica, é a pergunta que nós vamos responder nesse momento. E para respondê-la, meus irmãos, nós precisamos olhar para o objeto, o que Paulo trata acerca da busca desse favor. Paulo está tratando de dois indivíduos, os homens e Deus. E nós precisamos olhar para o que os homens requerem e para o que Deus requer. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós vamos responder a essa pergunta: de quem Paulo busca aprovação? De quem Paulo busca aceitação? Será que Paulo busca a aprovação e a aceitação daqueles homens que colocam um jugo, um fardo pesado demais sobre os irmãos da igreja da Galácia? Ou será que Paulo busca o favor, busca a aceitação e a aprovação do Deus que em Deuteronômio 10:16 declara: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz? Será que Paulo está buscando o favor dos homens ou de Deus? Será que Paulo está buscando a aprovação nesse momento como nova criatura? Paulo está buscando o favor dos homens que pregavam que para que aqueles irmãos fossem salvos, eles precisariam circuncidar-se? Ou será que Paulo estava buscando o favor de Deus, que em Mateus 11:28-30 declara: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De quem Paulo estava buscando favor quando proclamava a mensagem do evangelho da graça e da paz de Cristo? Quando nós olhamos para o que os homens, para o que aqueles falsos mestres requeriam, e quando nós olhamos para o que o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo requer de cada um dos seus eleitos, meus irmãos, certamente nós respondemos a essa pergunta. O apóstolo Paulo, agora, como nova criatura, estava buscando a aprovação, a aceitação do próprio Deus. Não para que ele fosse salvo por suas obras, mas como obediência ao chamado que ele recebera do próprio Cristo. O chamado de sua vocação, que ao caminho de Damasco, ele recebera do próprio Cristo. Mas Paulo não para por aí, ele faz mais uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? E a essa, meus irmãos, ele mesmo responde: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quando ele coloca essa pergunta, meus irmãos, ele declara como se ele estivesse falando o seguinte: eu ainda procuro agradar a homens? E por que ele usa esse termo ainda? Porque Paulo, outrora, buscava, sim, o favor de homens. Paulo, sim, buscava agradar a homens. E quando Paulo pergunta se ele ainda busca agradar a homens, o termo agradar, ele dá essa ideia de alguém que busca atender aos desejos de alguém conformando-se a eles.
alguém que se conforma ao serviço de alguém para atender aos desejos dessa pessoa. O que Paulo está perguntando aqui é o seguinte: eu ainda me conformo aos desejos dos homens e os sirvo? E a isso que ele responde: se assim o fosse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, outrora, Paulo buscava a aprovação, Paulo buscava a aceitação dos homens, dos seus irmãos no judaísmo. Paulo buscava agradar, atender aos desejos desses homens, se conformando à sua semelhança. Paulo buscava agradar a esses homens para receber o seu favor, para receber a sua aprovação, a sua aceitação. Mas agora não era mais assim, meus irmãos. As motivações de Paulo ao pregar o evangelho, que ele resumira nos primeiros versículos, não era mais essa. Paulo não estava mais buscando o favor dos homens. Paulo não estava mais buscando agradar a homens. Paulo estava buscando o favor de Deus. E Paulo estava buscando servir a Cristo, agradar a Cristo, obedecer ao chamado de Cristo Jesus. E, meus irmãos, quando nós olhamos para essa motivação do apóstolo Paulo, quando nós olhamos para essa mudança nas motivações do apóstolo Paulo, ele mesmo vai responder no versículo 11 como isso é possível. Como essa mudança de motivação é possível. Porque agora não mais ele apresentava essas motivações, é o que ele vai declarar no versículo 11 do nosso texto. Ele diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. As motivações de Paulo ao proclamar o evangelho não era mais segundo os homens, não era mais buscando o favor dos homens, não era mais buscando agradar a homens, porque a natureza desse evangelho era divina. Ela vinha do próprio Cristo, é o que Paulo vai declarar no versículo 12, quando ele diz: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo está tratando isso, meus irmãos, ele está declarando que não recebeu e nem aprendeu o evangelho que proclamara de homem algum. E quando ele usa esses dois termos, eu não recebi, eu não aprendi de homem algum, ele está olhando também para o seu passado. Meus irmãos, esses termos estão ligados à proclamação das tradições judaicas, do Talmud. Os judeus, meus irmãos, eles tinham várias coletâneas de discussões rabínicas, de comentários acerca de como eles deveriam cumprir a lei da Torá, a lei de Moisés. E com esses fardos, eles colocavam um fardo pesado demais sobre os homens. Eles imputavam um fardo que nem o próprio Deus havia requisitado que eles cumprissem. E quando Paulo está falando isso, ele está tratando exatamente desse paralelo. Olha, eu sou craque, eu era mestre em Israel. Eu recebi as tradições dos nossos antepassados. Eu me exauria no estudo dessas tradições. Eu aprendia através das instruções rabínicas acerca dessas tradições. Mas, meus irmãos, o evangelho que eu levei a vocês, eu não recebi, eu não aprendi de homem algum. Mas eu o recebi e eu o aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele recebera essa revelação. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele aprendera acerca do evangelho de Cristo Jesus, o único e verdadeiro evangelho da graça e da paz de Cristo. Meus irmãos, Paulo já não mais vivia na escravidão aprisionadora dos homens. Paulo agora vivia a servidão libertadora de Cristo Jesus. O evangelho que ele proclamava era exatamente isso. O evangelho que Paulo recebera
que o libertara, ele estava levando aqueles irmãos. Ele estava levando o evangelho da graça e da paz de Cristo àqueles irmãos. E, meus irmãos, quando ele fala acerca desse paralelo entre a antiga criatura e a nova criatura, ele está trazendo à tona aquilo que no próprio versículo 1 ele abordou. No próprio versículo 1 do capítulo 1 de sua epístola, ele aborda quando ele diz: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Paulo não era apóstolo por intermédio de homem algum e por isso seu evangelho não era também intermediado por nenhum homem. Não havia sido passado a ele por nenhum homem. Não havia sido ensinado a ele por nenhum homem. Mas era por intermédio do próprio Cristo que ele havia sido vocacionado. E por isso o evangelho que ele levava aos seus irmãos também vinha através da revelação do próprio Cristo. E, meus irmãos, a resposta para o motivo, as motivações de Paulo serem as corretas, para as motivações de Paulo não serem mais segundo os homens, mas segundo Deus, não poderia ser outra, meus irmãos. A resposta para isso tinha que ser a natureza divina do evangelho que ele proclamava. Qualquer outra resposta seria contraditória nesse contexto, meus irmãos. Porque qualquer outra resposta que Paulo trouxesse, qualquer outra resposta que remetesse a uma mensagem humana, seria em vistas da glória do próprio Paulo. E quando nós olhamos para alguém que está proclamando uma mensagem em vistas de sua própria glória, certamente não se trata do verdadeiro evangelho. Certamente, meus irmãos, é um falso evangelho e aquele que o leva deve ser considerado anátema. Certamente, meus irmãos, não é o evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está declarando que o evangelho que ele apresentou nos primeiros versículos de sua epístola foi recebido, foi entregue, foi ensinado pelo próprio Cristo Jesus. E quando ele fala isso, meus irmãos, nós precisamos voltar um pouco nas Escrituras e entender que Paulo não está trazendo nenhum conceito de novidade. Paulo não está usando de um argumento que vem dele mesmo. O argumento de defesa dele, que hoje consiste na palavra de Deus, que nós estamos lendo, que nós iremos aplicar nessa noite, vinha do próprio Cristo, vinha do próprio Deus. E por que nós tratamos acerca disso nessa noite, meus irmãos? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 14 ao 18. O argumento que Paulo está usando nesse momento é o mesmo argumento que o nosso Senhor usou para declarar que a sua mensagem era verdadeira e que a sua mensagem não vinha dele mesmo, mas do Pai que o enviara. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 14 ao 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Quando o apóstolo Paulo está declarando que o evangelho que ele levara não vinha dele e não vinha de homem algum, ele está remetendo a esse argumento usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala isso, ele está deixando bem claro, da mesma forma como o evangelho de Cristo foi acusado, foi atacado pelos
escribas, pelos fariseus, que viviam na lei de homens, que viviam segundo os homens, eu também o sou. Mas o evangelho que eu proclamo não é segundo o homem, mas segundo aquele que me enviou, aquele que me chamou, o próprio Cristo Jesus. A pergunta aqui, meus irmãos, que nós fazemos para entender as motivações claras do apóstolo Paulo é a seguinte: de quem Paulo está buscando a glória? De si mesmo ou de Cristo? De si mesmo ou daquele que o enviara? Quando Paulo, o apóstolo Paulo, está pregando o evangelho da graça, que coloca no próprio Cristo toda a obra, todo o poder, de quem é que ele está buscando a glória? Meus irmãos, certamente ele busca a glória do próprio Cristo que o enviou. E isso faz um paralelo quanto aos ataques que o apóstolo Paulo recebera. E quando nós saltamos alguns capítulos à frente na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 12 ao 13, nós vemos um paralelo muito interessante. Capítulo 6, versículos de 12 ao 13. Diz o seguinte: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aqueles homens que requeriam que aqueles irmãos se circuncidassem para serem salvos, nem eles mesmos cumpriam a lei que eles proclamavam. Mas o apóstolo Paulo está declarando nesses versos do nosso sermão dessa noite que a vida dele testemunhava do evangelho que ele levara àqueles irmãos. Ele não buscava a sua própria glória, ele buscava a glória daquele que o enviara. E aí, meus irmãos, se aqui, até esse momento, Paulo está declarando que ele executava o serviço de Cristo, não o serviço dos homens, agora ele vai remeter aquilo que ele trouxera nos primeiros versículos, tratando acerca do evangelho da graça e da paz, quando ele vai tratar nos versículos de 13 ao 17 sobre o poder transformador desse evangelho. O poder transformador do evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no versículo 13, declara o seguinte, versículos 13 ao 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo aqui, meus irmãos, vai iniciar mais um argumento. Se até esse momento Paulo havia tratado acerca das suas motivações, Paulo agora vai tratar acerca da transformação que Cristo realizara em sua vida, pelo evangelho que o próprio Cristo revelara ao apóstolo. Ele declara, meus irmãos, que a natureza do evangelho por ele pregado era divina por um simples motivo. Ele havia sido entregue pelo próprio Cristo, mas porque ele tinha um poder transformador. Meus irmãos, o evangelho havia sido entregue por Cristo a Paulo, e ele testificava dessa divindade nesse evangelho, porque esse evangelho transformara a vida do apóstolo Paulo. E agora, nos versículos de 13 ao 14, Paulo vai começar a relembrar como ele era outrora no judaísmo, quando ele era em outro momento, antes de ter sido alcançado por Cristo Jesus. E ele vai utilizar de alguns superlativos, de alguns adjetivos de grau elevado, para declarar as suas práticas de outrora. Ele declara o seguinte, que sobremaneira perseguia e devastava a igreja de Deus.
Quando ele fala, meus irmãos, que de sobremaneira perseguia e devastava a igreja de Deus, ele está declarando que ele o fazia, ele perseguia, ele devastava em excesso, ele perseguia em excesso além da conta. Ele sentia prazer em perseguir a igreja de Deus cada vez mais e mais, por julgar nisso estar executando a obra de Deus, por julgar nisso estar cumprindo a lei de Deus. Mas não somente isso, ele declara que ele se avantajava a muitos outros de sua idade. Paulo, como estudioso do judaísmo, ele era promissor. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia as tradições, ele conhecia as mais belas discussões rabínicas. Ele era conhecedor, um conhecedor e um estudioso promissor do judaísmo. E ele declara mais um superlativo. Ele era extremamente zeloso nas tradições dos seus pais. Ele colocava as tradições dos seus pais acima de qualquer outra coisa. Ele seguia outrora segundo o evangelho falso dos homens. Ele seguia aquilo que os homens requisitavam dele. E quando nós olhamos para essas três ações que Paulo confessa ter executado outrora, pode parecer que é algo desconecto. Ele está tratando em um primeiro momento acerca de perseguição da igreja, em outro momento acerca do zelo. Meus irmãos, isso não é desconexo. Paulo, ele era um extremo conhecedor das Escrituras, um extremo conhecedor da lei de Deus, um extremo conhecedor da palavra de Deus, mas ele não conhecia o próprio Deus. Paulo conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós olhamos para aquilo que ele praticava. E quando nós olhamos para o que ele praticava, para toda essa perseguição, nós precisamos voltar no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículos de 3 a 5, quando o próprio Paulo declara: Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Paulo continua nesse mesmo capítulo 22 de Atos, nos versículos 19 a 20, declarando o seguinte: Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo era um conhecedor da exatidão da lei. Paulo conhecia a exatidão da palavra, mas não conhecia o Verbo, o autor da palavra. E podemos pensar, meus irmãos, que isso é uma novidade também. Podemos pensar que Paulo aqui é a exceção. Mas quando nós folheamos as Escrituras, as páginas das Escrituras, o nosso Senhor também declarou coisas acerca disso. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no capítulo 16 do Evangelho de João, versículos de 1 a 3. O Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus.
Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem conhecem a mim. Paulo conhecia a palavra, meus irmãos, mas não conhecia o Deus da palavra. E é por isso que ele perseguia em excesso, e é por isso que ele sentia prazer em perseguir a igreja de Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 15, no capítulo 16, nós vamos ver que esse é o comportamento do mundo. Eles não conhecem a Deus e por isso perseguem a igreja. Paulo até então, meus irmãos, não conhecia a Cristo e por isso perseguia a sua igreja. Quando nós voltamos no Antigo Testamento, nós vemos o mesmo comportamento do povo de Deus. Paulo estava até então se comportando como o povo de Israel na profecia do profeta Isaías, quando Isaías diz no seu capítulo 1, versículos de 3 a 4, o seguinte: O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Até os animais conhecem o seu dono, até os animais conhecem aquele que provê, que lhe dá o sustento, que lhe é soberano sobre a sua vida, mas Israel não tem conhecimento. E ele continua nos versículos 10 a 15 do capítulo 1 de Isaías, declarando o seguinte: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O povo de Israel, meus irmãos, aqui se comportava como o apóstolo Paulo se comportara até então. Eles conheciam as tradições, eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não discerniam praticamente acerca dela. As suas mãos estavam manchadas de sangue, assim como as mãos do apóstolo Paulo assim o estavam. E, meus irmãos, é por isso, é exatamente porque Deus, em Isaías, na profecia de Isaías, declara que todos aqueles sacrifícios, a multidão dos sacrifícios, as festas, eram inúteis. Não eram só inúteis, mas eram desagradáveis, eram insuportáveis a ele. É exatamente por isso que, em outro momento, o apóstolo Paulo vai declarar que tudo que ele buscava glória até então era como refúgio, era como esterco, era como algo mal cheiroso, que é insuportável, que é desagradável. Paulo coloca tudo aquilo que ele vivera até então, toda a suposta glória que ele vivera até então, como esterco, como refúgio, porque ele reconhece que nada daquilo agradava ao Deus que o convocara, que o chamara. E aí, meus irmãos, que vem o clímax do nosso texto. É aí que o texto vai para o versículo 15, iniciando-se com quando, porém. Ah, meus irmãos, esse quando, porém, é o clímax divisor da vida de todos os eleitos de Deus.
Esse quando, porém, meus irmãos, é aquele momento das nossas vidas, daqueles que se reconhecem salvos pela pessoa de Cristo. Esse quando, porém, esse mais, é aquele momento, é aquele marco que fez toda a diferença em nossas vidas. É aquele marco que outrora nós seguíamos segundo os homens e que depois disso nós servimos a Cristo. Ah, meus irmãos, esse quando, porém, para aqueles mais jovens, é o plot twist dos nossos filmes, dos filmes das nossas vidas. Esse quando, porém, é aquela virada de chave da vida dos eleitos de Deus. É a virada de chave da transformação, do poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo aqui, meus irmãos, começa a traçar uma linha do tempo da sua vida. Paulo aqui vai começar a traçar a sua transformação, quando ele diz o seguinte: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo, meus irmãos, desde antes do ventre da sua mãe, já havia sido separado para o serviço a Cristo. Desde antes do ventre de sua mãe, ele já havia sido separado como eleito de Deus. Mas até então, meus irmãos, ele não testemunhava disso. Até então, ele não testemunhava dessa separação. Até que ele foi chamado. E entre a separação e o chamado de Paulo, meus irmãos, existe um vão de pecados que só a maravilhosa graça de Cristo pode resolver. Paulo até então não fazia nada para merecer o seu chamamento. Paulo até então não fazia nada que testemunhasse de sua separação. Paulo até então não tinha nenhum merecimento acerca de servir a Cristo. Mas é então que quando, porém, o clímax divisor da vida de Paulo se apresenta, quando Cristo se revela a ele. É esse momento que a maravilhosa graça olha para todo esse vão de pecados da vida de Paulo, entre a separação e o seu chamado, a sua convocação, e resolve o problema. Meus irmãos, Paulo não foi chamado por seu merecimento. Paulo foi chamado pela maravilhosa graça de Cristo Jesus. Foi a maravilhosa graça de Cristo que interviu e criou uma ponte nesse vão de pecados entre a separação e o chamamento do apóstolo Paulo. E é essa maravilhosa graça, meus irmãos, essa maravilhosa graça que não olha para o merecimento do apóstolo, é essa maravilhosa graça que não olha para os pecados do apóstolo Paulo, que lhe direciona o favor do chamado eficaz, que lhe direciona o chamado ao serviço de Cristo Jesus. Esse, meus irmãos, é o poder transformador do Evangelho de Cristo. Nós podemos olhar para esse momento e nos perguntar o seguinte: o maior dos perseguidores, talvez o maior dos perseguidores de sua época, se tornar agora o maior dos pregadores dessa fé. Meus irmãos, como isso é possível? Como é possível que alguém que devastava, como ele mesmo declara em sua epístola, como é possível que esse homem que devastava a igreja de Deus agora fosse um dos maiores de seus pregadores? Meus irmãos, é porque o poder do Evangelho de Cristo é divino. Vem do próprio Cristo, vem do próprio Deus, que manifesta essa maravilhosa graça a todos os seus eleitos. Meus irmãos, é por isso que esse perseguidor se transformou nesse tão grandioso pregador da palavra de Deus. Porque o evangelho da graça e da paz de Cristo tem um poder transformador, porque justamente ele direciona a graça e a paz que só a obra de Cristo pode trazer ao homem. Meus irmãos, foi no caminho de Damasco que Cristo se revelou a Paulo para se revelar
em Paulo e para se revelar aos gentios através de Paulo. É exatamente o que ele continua declarando, que ele foi separado e ele foi chamado pelo próprio Cristo, pela graça de Cristo, para pregar aos gentios, quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. Revelar ao seu Filho neste que antes era o perseguidor da igreja. Meus irmãos, esse é o poder transformador do Evangelho. Esse é o poder transformador do Evangelho, que olha para todo esse vão, todo esse interim na nossa história entre nossa separação e o nosso chamado, a convocação, o chamado eficaz de Cristo, e ele nos transforma pela sua maravilhosa graça, a semelhança do Filho de Deus, a semelhança de Cristo Jesus. Essa transformação, essa pregação de Paulo só era possível porque Cristo se revelara em sua vida. Até então, Paulo havia sido separado, mas ele não testificava disso. Mas a partir do momento que a sua graça, a graça de Cristo se manifestara em sua vida, agora Cristo se revelara na vida do apóstolo. E agora ele pregava, ele testificava da sua separação como eleito de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque não vem de nós pregarmos e proclamarmos o Evangelho. Não vem de nós cumprirmos e circuncidar os nossos corações como Deus requer. É a obra de Cristo executada em nós. É quando Cristo se revela em nossas vidas, através dessa transformação que só o seu Evangelho pode trazer, que nós circuncidamos os nossos corações. É só assim, meus irmãos, que nós nos colocamos em uma obediência sincera, uma obediência natural, uma obediência por gratidão, uma obediência por reconhecer que agora somos novas criaturas, à semelhança do Filho de Deus, com um propósito claro de testemunhar dele, de pregar e confessar a ele perante a todos, de proclamar o seu evangelho e de testificar dele para toda criatura. É exatamente isso que Paulo, no capítulo 2, versículo 19 e 20 de sua Epístola aos Gálatas, vai dizer, quando ele diz o seguinte, Gálatas 2, 19 ao 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo vivia o serviço de Deus e Paulo vivia o poder transformador do Evangelho, da graça e da paz de Cristo. Essa, meus irmãos, é a maravilhosa graça que aqueles homens, aqueles falsos mestres, assolavam e atacavam. E é aí que Paulo, no capítulo 6, versículo 15 de Gálatas, diz: pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É alguma coisa quando Cristo se revela em nossas vidas, quando Cristo se manifesta na vida de todos aqueles que Ele separou desde antes de seu nascimento. Meus irmãos, é somente por isso, por esse poder transformador do Evangelho, que nós podemos nos colocar com as motivações corretas, que nós podemos buscar não mais o favor dos homens, mas o favor de Deus, que nós podemos servir a Cristo e não mais aos homens. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai tratar na sequência do seu versículo 17, quando ele declara como ele respondeu a esse chamado, quando ele respondeu após a essa transformação. Ele declara: não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco.
Paulo respondeu a esse chamado, meus irmãos, com diligência e com coragem. Ele não consultou carne nem sangue, porque a autoridade que for entregue a ele não vinha de carne nem de sangue. O evangelho que for entregue a ele vinha do próprio Cristo. E por isso ele não consultara carne nem sangue. Ele não buscou conselheiros humanos que lhe discernissem acerca do evangelho de Cristo. Ele recebeu o evangelho de Cristo e tão logo o proclamou diante dos homens. E, meus irmãos, quando nós obedecemos ao chamado de Cristo de forma diligente, meus irmãos, é assim que nós não tornamos essa maravilhosa graça vã. É assim que nós não tornamos vã essa maravilhosa graça que foi direcionada a cada um de nós. E é isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, 9 a 10, declara, quando ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Meus irmãos, quando nós respondemos de forma diligente no serviço a Cristo, quando nós executamos essa transformação, o resultado dessa transformação que só o poder do Evangelho genuíno de Cristo pode nos trazer, meus irmãos, é aí que nós não tornamos vã a graça, a maravilhosa graça que nos foi direcionada. E aí, meus irmãos, que nós passamos para o último tópico do nosso sermão dessa noite, dos versículos 18 a 24 do capítulo 1 de Gálatas, quando o apóstolo declara o seguinte: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Meus irmãos, aqui nós vemos o verdadeiro testemunho do Evangelho de Cristo. Depois de sua conversão, meus irmãos, Paulo saiu a pregar o Evangelho de Cristo sem demora, diligentemente, se esforçando de forma corajosa a pregar o Evangelho de Cristo. Agora eu trago os irmãos a pensarem um pouco sobre o que está sendo declarado nesses versículos de 18 a 24. Paulo, aquele que outrora era o perseguidor da igreja em Jerusalém, Paulo, aquele que servia aos seus irmãos no judaísmo, agora retorna depois de sua conversão a Jerusalém. Ele agora se apresenta diante daqueles que antes perseguia e diante daqueles que antes servia na perseguição da igreja de Deus. Meus irmãos, que coragem sobrenatural esse homem manifestou aqui. Quantos de nós, depois de sua conversão, nos apresentaríamos dessa forma diante daqueles que nós assolávamos, devastávamos, exterminávamos? Quantos de nós nos apresentaríamos diante daqueles que antes servíamos, mas agora confessando a Cristo como Filho de Deus? Meus irmãos, essa coragem que o apóstolo Paulo manifestou, essa coragem é uma coragem que só o testemunho do verdadeiro evangelho, só o testemunho de uma verdadeira transformação, só o testemunho de uma virada de chave, de uma mudança de vida, de um renascimento pode exercer. Essa coragem sobrenatural, meus irmãos, só vem de um coração que foi transformado pelo próprio Cristo. Só um coração verdadeiramente transformado por Cristo pode se apresentar diligentemente com essa coragem. Mas não só isso, meus irmãos. Quando Paulo se apresenta, ele não teme
confessar a Cristo. Ele não teme confessar a Cristo diante daqueles que perseguia e diante daqueles que antes assolava. E, meus irmãos, isso chama para esse homem duas perspectivas desses dois públicos. Certamente, quando nós olhamos para os relatos de Atos, nós vemos isso. Quando Paulo se apresenta novamente em Jerusalém, agora confessando o Cristo como Filho de Deus, ele atrai sobre si ódio. Ódio daqueles que antes ele servia na perseguição da igreja. Ele atrai sobre si o ódio daqueles que eram os seus irmãos no judaísmo. Quando nós lemos os relatos de Atos, aqueles homens que antes ele buscava o favor, aqueles que antes ele buscava agradar, eles intentam contra a vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo se apresenta novamente em Jerusalém, ele atrai ódio daqueles que compunham o mundo. Ele atrai ódio sobre a sua vida. Mas ele não atrai somente ódio. É o que nós vemos na sequência do texto, quando nós olhamos para o versículo 23 e 24. Na verdade, 22 ao 24. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, as igrejas que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, agora anuncia a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a meu respeito. O testemunho que Paulo manifestara aqui diante dos homens em Jerusalém atraíra ódio daqueles que antes ele servia, mas atraiu a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da transformação que ele passara. Meus irmãos, esse é o verdadeiro testemunho do Evangelho de Cristo. É o testemunho que atrai o ódio do mundo, mas que glorifica a Deus nas igrejas que estão em Cristo. Que glorifica a Deus através da vida dos nossos irmãos. É o testemunho daqueles que olham para a nossa vida, para a transformação que nós passamos, para esse momento do clímax divisor da nossa vida, e os nossos irmãos glorificam a Deus pelas nossas vidas. Meus irmãos, esse é o verdadeiro testemunho daqueles que proclamam, daqueles que vivem o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, não existe conversão secreta. Por mais moralmente corretos que outrora nós tenhamos sido, nós temos, como eleitos de Deus, que ter passado por essa transformação. Mesmo que seja em não esconder mais diante dos homens quem nós somos e confessemos os nossos pecados diante de Deus e diante dos homens e nos arrependamos e não vivamos mais segundo outrora, mas segundo a vontade manifesta na palavra de Deus. Não existe conversão secreta, meus irmãos. O mundo precisa enxergar a nossa conversão, a igreja precisa enxergar a nossa conversão. Esse é o verdadeiro testemunho, meus irmãos. E concluindo, meus irmãos, nós voltamos agora para a pergunta com a qual nós iniciamos o sermão dessa noite. Nós temos vivido o verdadeiro evangelho de Cristo? Nós temos proclamado o verdadeiro evangelho de Cristo? Meus irmãos, e quando nós fazemos essa pergunta, nós vamos para o primeiro tópico do sermão dessa noite. Quais são as nossas motivações? O que nos tem movido? De quem nós temos buscado o favor? A quem nós temos buscado servir e agradar? A quem nós temos nos conformado? Ao desejo de quem nós temos nos conformado? Será que nós temos sido ativistas e temos profanado os meios de graça que o nosso Senhor entregou para nós? Quando nós buscamos nos justificar a nós mesmos e buscamos o favor dos homens, será que nós temos buscado o favor dos nossos irmãos?
Será que nós temos buscado o favor do pastor? Será que nós temos buscado o favor dos diáconos, de toda a liderança? Será que nós temos buscado o favor dos nossos irmãos? Ou pior, meus irmãos, será que nós temos buscado o favor do mundo? Meus irmãos, a quem nós estamos buscando a aprovação e a aceitação? A quem nós estamos nos conformando? A quem nós estamos servindo? A Cristo, aos homens, ao mundo? Meus irmãos, essa é a primeira resposta que nós precisamos responder para avaliarmos a nós mesmos se estamos vivendo o verdadeiro Evangelho, se estamos vivendo o poder transformador do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, e nisso só existem duas opções. Ou nós temos anulado o Evangelho da graça e da paz de Cristo quando buscamos o favor dos homens e do mundo, ou nós temos vivido esse Evangelho genuinamente, testificando, testemunhando de forma genuína e verdadeira acerca dele, diante do mundo e diante da igreja. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus nos chama a ir a mais fundo. Se nós não temos vivido as motivações corretas, se nós temos buscado o favor de homens, se nós temos buscado agradar a homens, meus irmãos, por que temos vivido isso? Por que temos buscado as motivações erradas? Será que é porque somos imaturos e irrepreensíveis? Será por imaturidade? Será por sermos repreensíveis diante de Deus? Meus irmãos, se assim o for, nessa noite Deus chama a todos nós ao arrependimento e à mudança de caminho. Se assim o seja, meus irmãos, que venhamos a nos arrepender e a mudar o caminho que temos vivido. Mas, meus irmãos, se temos vivido essas motivações erradas, porque ainda não experimentamos esse clímax decisivo, esse clímax divisor, essa guinada, essa virada de chave da velha criatura para a nova criatura, quando Cristo se revela em seus eleitos, meus irmãos, é isso que nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos continuamente, meus irmãos, olhar para as nossas vidas e olhar para esse momento decisor, esse momento nas nossas vidas em que Cristo nos chamou e se revelou em nós. Se revelou em nós com um objetivo, meus irmãos, para se revelar através de nós a toda criatura. Cristo se revela a nós através da sua palavra, meus irmãos, para se revelar em nossas vidas, em um novo nascimento, para nos revelar aos homens acerca dele, para que nós revelemos a Cristo a toda criatura. Precisamos constantemente nos avaliar, meus irmãos. E quando fazemos isso, o precisamos fazer através da palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e vermos se estamos seguindo o caminho do verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas não para por aí, meus irmãos. Um coração que vive as motivações que deve viver, as motivações corretas, um coração verdadeiramente transformado, ele precisa verdadeiramente testemunhar dessa transformação. Ele precisa verdadeiramente testemunhar do Evangelho de Cristo. Ele precisa verdadeiramente testemunhar de Cristo diante de todos os homens. Isso exige coragem, meus irmãos. Isso exige uma coragem que, como eu disse, só um coração verdadeiramente transformado pode exercer. Porque, meus irmãos, isso atrai o ódio de uns e isso atrai a glorificação a Deus de outros. Meus irmãos, e a pergunta que precisamos fazer é: como o mundo tem nos enxergado? Será que o mundo tem se manifestado inerte ou mesmo tem nos aplaudido diante do nosso testemunho?
Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, meus irmãos, é como a igreja de Deus, a igreja invisível de Deus, tem nos enxergado. Será que a igreja de Deus, os nossos irmãos, estão glorificando a Deus pela transformação das nossas vidas, por aquilo que vivemos agora, com um novo nascimento? Ou será, meus irmãos, que os nossos irmãos, a igreja de Deus, está olhando para as nossas vidas e está olhando para as nossas vidas como motivo de desonra? Meus irmãos, precisamos avaliar como temos testemunhado do Evangelho e testemunhado de Cristo diante do mundo e diante da Igreja de Deus. Isso exige, meus irmãos, o verdadeiro testemunho exige coragem. Exige coragem de se manifestar, de confessar a Cristo, independente daquilo que fomos outrora e independente daquilo que enfrentaremos no futuro. A verdadeira confissão de Cristo, o verdadeiro testemunho de Cristo exige essa coragem sobrenatural. Meus irmãos, por fim, só um coração verdadeiramente transformado é aquele que não torna vã a maravilhosa graça que atuara no vão entre a nossa separação e o nosso chamamento. Só um coração verdadeiramente transformado é aquele que não torna vã a graça de Deus que nos foi direcionada. E não a torna vã quando se coloca diligentemente no serviço de Cristo. Não no serviço de si mesmo, mas no serviço de Cristo. Não buscando a sua própria glória, mas buscando a glória de Cristo. Visando tão somente glorificar o nome daquele que tem um nome sobre todo nome, visando tão somente glorificar o nome de Cristo Jesus através do verdadeiro testemunho da pessoa de Cristo, através do verdadeiro testemunho que só o poder transformador do Evangelho de Cristo pode gerar em nossas vidas, meus irmãos. Que nos avaliemos, meus irmãos, nessa noite, se temos vivido o verdadeiro Evangelho de Cristo e que possamos a cada dia mais testemunhar dele diante dos homens, testemunhar verdadeiramente de um coração genuinamente transformado. Amém? Pastor.